Kylian Mbappé com 4 gols e Vinícius Júnior com 2 assistências e uma grandíssima partida resolveram o jogo para o Real Madrid, que venceu o Olympiacos por 4-2 aqui em Atenas, em um jogo que entra para a história do Real Madrid, que nunca tinha vencido nenhuma partida em solo grego, que nunca tinha vencido o Olympiacos jogando aqui nesse estádio. Consegue isso com um ataque que funciona, porém quase se complica por uma defesa que continua sendo o principal calcanhar de Aquiles dessa equipe. Mas vamos começar falando sobre Kylian Mbappé, porque afinal de contas não é sempre que um jogador marca 4 gols em uma mesma partida da Liga dos Campeões, e o Mbappé conseguiu fazer isso hoje aqui contra o Olympiacos. Mbappé marcou 4 gols nessa partida e contou com 2 assistências de Vinícius Júnior para os seus gols, uma outra de Arda Güler. Mbappé que chega aos 22 gols nessa temporada com a camisa do Real Madrid, aos 9 somente na Liga dos Campeões. Na Champions League, o máximo de gols que o Mbappé tinha conseguido marcar em uma edição era de 8. Agora, com 5 jogos, ele conseguiu marcar 9 gols. Portanto, estamos diante da melhor temporada em relação a gols de Kylian Mbappé desde que ele estreou na competição. Porém, também estamos falando apenas da fase de Liga, mas era um jogo considerado muito importante para o Real Madrid, e esses 4 gols do Mbappé que fazem ele entrar para a história como um dos únicos 4 jogadores na história do Real Madrid que conseguiram marcar 4 gols em uma partida da Liga dos Campeões, junto com Di Stéfano, Puskás e Cristiano Ronaldo, só faz o Mbappé ir se aproximando aí nesses dígitos incríveis que ele já tem na Liga dos Campeões e que ele vai conseguindo também com o Real Madrid. Se eu não me engano, são 66 gols em 77 jogos com a camisa do Real Madrid. É uma média muito alta que o Mbappé está conseguindo manter nessa temporada e que, graças aos gols que ele tem marcado, o time também tem conseguido resolver jogos como o de hoje. Depois de Mbappé, o outro destaque da partida, sem nenhuma dúvida, Vinícius Júnior. Só ficou faltando o gol para o Vinícius Júnior, que fez um grande jogo. Foi um tormento do lado direito da defesa do Olympiacos. O Rodinei, amigo do Vini, ex-companheiro do Vini da época de Flamengo, foi responsável por marcar o Vinícius Júnior no primeiro tempo e sofreu demais sozinho ali com o Vini. O jogo do Vinícius realmente foi muito bom e realmente só faltou o gol. Com as 2 assistências que o Vini deu para os 2 gols do Kylian Mbappé, o Vini entra para a lista dos maiores garçons da história da Champions, com 27 assistências na história da competição. O Vini até marca um gol que seria um grandíssimo gol, mas acaba não subindo no marcador porque o Mbappé estava impedido no início da jogada. E foi interessante esse gol que o Vinícius marca, que acaba não valendo, mas que ele celebra muito, que ele pega a camisa e beija muitas vezes em sequência o escudo do Real Madrid. Tem se falado muito sobre Vinícius Júnior nos últimos tempos, o que a gente pôde ver acompanhando muito de perto, a gente estava atrás do gol hoje, um Vini muito entregado, querendo ajudar o time a resolver o jogo num momento muito delicado para o Real Madrid, que era essa partida contra o Olympiacos, que mostra aí o seu carinho pelo time, o seu amor pelo Real Madrid, beijando o escudo tantas vezes. A gente viu ele tocando nas mãos e enfim, conversando com o Xabi Alonso em determinados momentos para mostrar que realmente a situação é de que todo mundo caminha, parece, para o mesmo lugar, né? Pelo que a gente tem visto hoje, pelo que a gente falou com os protagonistas depois da partida, um entendimento meio que amplo no Real Madrid de que esse era um jogo chave para a temporada. O Real Madrid vinha de 3 partidas sem conseguir vencer, precisava voltar a vencer. E na Liga dos Campeões precisava vencer o Olympiacos aqui, porque o próximo adversário é o Manchester City. Então, para terminar essa temporada bem diferente da passada, né, nesse final do ano, que o Real Madrid precisa somar esses pontos para terminar esse ano de 2025 no G8, esse é o objetivo. O objetivo do Real Madrid nessa temporada de Champions na fase de Liga, estar entre os 8 primeiros. E se perdesse aqui, ia aumentar ainda esse rum ao redor de que as coisas não estão funcionando. E além disso, ia fazer o time acabar caindo bastante na tabela de classificação. Mbappé e Vinícius evitaram que isso acontecesse, mas a defesa do Real Madrid teve muitos problemas durante a partida. Precisar destacar também o bom jogo do Camavinga, enquanto ele esteve em campo no primeiro tempo, depois ele tomou cartão amarelo, o Xabi Alonso resolveu tirá-lo de campo.
O Tchouaméni estava fazendo um bom jogo no meio de campo, mas quando foi para a zaga no final do jogo, sofreu demais. O Real Madrid hoje tinha um zagueiro para essa partida, apenas um zagueiro. 4 estavam no departamento médico e o goleiro titular não estava, o Courtois não estava. E o Lunin realmente no primeiro tempo começou nervoso, acabou tomando o gol do Olympiacos sai logo no início da partida. Depois o Lunin faz boas defesas, mas no final do jogo, com uma defesa já toda desconfigurada, o Lunin também não aparece e também não consegue segurar o Real Madrid. O Real Madrid começa mal o jogo, depois entra totalmente na partida, parece que quando sofre o gol, sofre um revés também e vai em busca do resultado. E a gente tem o hat-trick do Mbappé na sequência, que é o segundo mais rápido da história da Liga dos Campeões. Aí o Olympiacos vai para cima, o Mbappé marca mais um gol depois de uma baita jogada do Vinícius, que também no segundo tempo foi o grande revolucionador, digamos assim, do jogo. Mas no final da partida o Xabi Alonso vai fazendo substituições e o jogo termina com o Carreiras e o Tchouaméni na zaga, porque não tinha outra opção para colocar por ali. E aí o Real Madrid sofre demais no final do jogo, porque o Olympiacos sente que dá para ir para cima do Real Madrid e vai. E aí o Real Madrid quase se complica no final da partida. Então, o ponto positivo, o ataque funcionou, o ataque resolveu. Quem está chamado para resolver os jogos, os dois resolveram o jogo, mas a defesa do Real Madrid continua sendo o calcanhar de Aquiles dessa equipe. E o Xabi Alonso realmente está com muita dificuldade de fazer esse time funcionar. Hoje foi contra o Olympiacos, que é um bom time, que nos momentos que esteve bem fez uma boa partida contra o Real Madrid, mas o Real Madrid tem mais peças diferenciais para poder resolver o jogo em qualquer momento. Tendo o Vinícius como estava hoje, tendo o Mbappé como estava hoje, realmente o Real Madrid tem peças para resolver o jogo. O Olympiacos não tem tantas essas peças, o Taremi até entra bem, tem opções, mas não tem nesse nível para o Olympiacos, mas o Olympiacos termina sufocando o Real Madrid, né? Então acho que ficou claro que defensivamente tem muitos problemas, que quando tem muitos desfalques o Xabi Alonso tem que improvisar, coisa que o Ancelotti já fazia. E eu acho que realmente os pontos positivos do jogo de hoje são, sem nenhuma dúvida, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. O Mbappé pelos gols, por ter assumido aí que tinha que ser ele que definisse, quando ele tivesse a oportunidade, ele já tinha falado isso lá atrás, né? Quando eu tiver uma, eu tenho que fazer, né? Porque eu sou a referência hoje no ataque. Mas quando o Vinícius Júnior está como estava hoje, fica mais fácil ainda para o Mbappé, para ele conseguir definir, porque eles têm essa possibilidade também de trocar de posição durante o jogo, e eles têm uma conexão que funciona. Quando eles conseguem identificar que o rival está deixando espaço e eles estão bem, a gente vê que isso aí funciona. E aí dá para botar Arda Güler na conta, que hoje jogou porque o Bellingham estava com uma sobrecarga, só entrou no segundo tempo. Dá para colocar na conta o Fede Valverde pelo sacrifício dele, também foi mudando de posição durante a partida. Tem alguns pontos que a gente tira desse jogo, mas sobretudo a vitória. Era importante para o Real Madrid voltar a vencer, porque senão realmente se complicaria na temporada e o trabalho do Xabi Alonso seria ainda mais questionado e o vestiário seria ainda mais questionado do que já estava sendo, de tudo que estava ao redor dessa partida de hoje do Real Madrid. O Real Madrid vence, chega aos 12 pontos na Champions, agora o próximo adversário na Liga dos Campeões é o Manchester City no Bernabéu, e agora tem ainda uma sequência de jogos antes do City fora de casa no Campeonato Espanhol, no qual continua líder da competição, mas precisa se recuperar em termos de resultados e de jogo. Mas vencendo sempre é um respiro para o Xabi Alonso continuar trabalhando e para esse elenco continuar mostrando que pode resolver os jogos para o Real Madrid. No Real Madrid essa é a máxima, quando está vencendo está tudo certo, o problema é que quando deixa de vencer, todos os problemas que talvez existissem mesmo vencendo, eles vêm à tona e se transformam no que se transformam. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora, mas o Real Madrid respira e o Xabi Alonso principalmente, depois dessa vitória aqui em Atenas contra o Olympiacos.